Bom dia! Bom dia, pessoal! Presta atenção nesse barulho. Ouviu bem? Agora esse. Não é só um estalo na coluna, não. É quiropraxia. É que ajusta muito mais do que a postura. Existem pesquisas que comprovam que ela melhora uma hipertensão arterial, por exemplo. Ninguém merece ficar com dor, né? Às vezes ela surge depois de uma noite mal dormida. E atrapalha o dia todo. Eu acordo com dor nas costas, dor no pescoço. Tem gente que tem dor de cabeça por causa disso e nem percebe. É o seu caso? Você quer mandar pergunta pra gente? Então liga pra cá, 4002-2884 ou usa a hashtag Você no Bem-Estar. Já chegou a primeira pergunta. Já chegou? Já chegou a primeira pergunta. Olha só, a pergunta da Rosângela. Falem sobre exercícios para quem trabalha como manicure. Rosângela, boa! Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Fica ligada que já a gente vai mostrar os exercícios, tá bom? As manicures são nossas grandes amigas, companheiras nossas de sempre, de muitos anos. Quem vai responder as dúvidas de hoje é o fisiatra intervencionista, o Dr. João Eduardo Amadeira, e também a fisioterapeuta Ale Arquia. Eu acertei? Você olhou pra mim, pergunta pra ela se acertou. Acertou, Eu Ale? acertei? Arqui. Porque eu tinha acertado antes. Pois é, mas tudo bem, não tem problema. Tá bom, desculpa. Agora, se tem uma parte do nosso corpo que sofre com a má postura, é o pescoço. O pescoço sofre demais. Mas há pequenas mudanças que a gente pode fazer no dia a dia que podem prevenir essa dor no pescoço. Quem vai mostrar pra gente é o Marcelo Lages, de Divinópolis, em Minas Gerais. Ela é nossa amiga, claro, ficamos nela em média 8 horas por dia. Mas dependendo de como a gente dorme... Eu acordo com dor nas costas, dor no pescoço. Se o travesseiro for muito baixo, muito alto, isso tudo afeta no meu sono. Dormir de bruços não é nada legal. O pescoço ele fica numa posição torcida e os braços aqui embaixo, ó, levantam o pescoço. Então ele fica todo torto em relação ao resto do corpo. O melhor é dormir de lado. O recomendado é que a gente utilize um travesseiro de consistência firme, de forma que o pescoço ele fique alinhado com a coluna. Ele não pode ficar nem deitado demais, nem em pé demais. Isso vai causar dores aqui na cervical. Pra ver TV, nada de se jogar de qualquer jeito no sofá. O melhor é ficar de frente pro aparelho com os pés no chão e o pescoço alinhado com a coluna. Uma forma que é tradicional das pessoas fazerem hoje em dia, que não é aconselhável, deita aqui, seria repousar o pescoço aqui, aumentando a curvatura, ou desce mais, o pescoço baixo dessa forma aqui. Também tem que cuidar da postura na hora de usar o computador. Geralmente eu fico de 1 a 2 horas em frente ao computador. E sempre com a cabeça um pouquinho baixa. Sempre. Ou até pior, se eu estiver no sofá, alguma coisa assim. O ideal é utilizar o apoio para o notebook. Na ausência do apoio, nós podemos utilizar um livro, que é abaixo do notebook, que a linha dos olhos fique alinhada com a tela, favorecendo assim uma boa posição para o pescoço. E o que é melhor pro pescoço na hora de varrer a casa? Então ela teria que pôr o pescoço em extensão e varrer. No caso de pessoas mais altas, eles podem usar um adaptador aqui, aumentando o cabo, alinhando assim o pescoço com o restante da coluna. Mas essas posições ruins para a nossa coluna não estão apenas dentro de casa. Alguns hábitos prejudiciais para o nosso pescoço estão no nosso dia a dia, nas ruas. E essa mochila aí, Letícia? Tá pesada. Mochila pesada em um ombro só, prejudica o pescoço? Prejudica o pescoço. Letícia, o ideal seria você colocar usando outra alça, para poder dividir esse peso. Porque você usando numa alça só, você força o seu pescoço. Bom, aí você relaxou, parou para almoçar e resolveu dar aquela olhadinha no celular. Então se liga, também tem jeito certo para fazer isso. Você vai apoiar aqui confortavelmente na altura da visão dos seus olhos. Tá vendo só? Prestando atenção na postura, você sobrecarrega menos os músculos e as articulações. E o pescoço agradece. O pescoço agradece. Postura, eu estava falando com a Mari que postura é tudo na vida, mas se não for tudo, é quase tudo, né? Já tem um comentário da internet, olha só, interessantíssimo esse comentário. O Rafael está dizendo: a professora Lê está exatamente na minha frente, professora. Aí melhorou. Obrigado, professora. Estamos na era do celular.
com pescoço inclinado. É verdade, Rafael. Daqui a 20 anos vamos colher o resultado? Professor, daqui a 20 anos vamos colher o resultado ou já? Agora. A gente já tem uma entidade que chama text neck, que é o pescoço do digitador. Então, que é a pessoa que passa horas com o pescoço inclinado. Isso aumenta, você vai demonstrar aqui pra gente, isso aumenta a sobrecarga nas articulações. Vamos demonstrar, a gente já falou aqui no programa, o pescoço pesa em média 5 quilos. Então, na a gente posição tem que... ereta. Quando a gente está olhando para frente e está numa boa postura. A gente está vendo aqui a luminária representando o pescoço numa boa postura, de forma ereta. Esses 5 quilos estão equilibrados. Exatamente. Então está tudo certo com Você tem uma distribuição ótima, né, entre os discos e as articulações. Qualquer deslocamento da cabeça longe do centro de gravidade do corpo, quer dizer, inclinando a cabeça para frente ou para qualquer lado, você aumenta esse braço de alavanca, aumenta o momento e acaba levando a maior carga, e isso pode se transformar. A gente tem estimativas com 60 graus de inclinação para frente, como se estivesse digitando ou olhando o celular, chega a 27 quilos. Ah, meu Deus do céu. Eu estou falando tudo certinho até o telefone tocar. Quando o telefone toca, por uma lei da física, olha só, esse peso, gente, impressionantemente, é uma bigorna de 27 quilos. Os 5 quilos do pescoço, que eu já achava um absurdo, eles se transformam em 27 quilos. Olha o desarranjo que isso causa. E isso na estrutura mais delicada da coluna vertebral, que é a coluna cervical. Puxa vida, é um absurdo, né, Mari? Olha, vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico e dor, Ale, porque coincidentemente eu tô com uma super dor no pescoço hoje. A Ale vai mostrar o diagnóstico, como é feito, porque na verdade o meu não teve a ver com o celular, não, teve a ver com noites mal dormidas. E é muito comum, né, acordar com o famoso torcicolo, com uma disfunção. Essa é a região da coluna em que tem mais movimento, e que a gente tem mais movimento disponível e que impressionantemente a gente usa esse movimento disponível, né? Só percebe quando não tem, né? Quando tá não travado. tem, quando tem uma limitação, por menor que ela seja, já atrapalha muito o dia a dia, como você tá hoje, né? Então vamos testar o movimento. Você vai olhar para baixo. Então nesse movimento tá tudo bem, ela consegue fazer. Agora vai olhar para cima. Agora a gente percebe que tem uma assimetria, então esse lado direito, onde a Mari está colocando a mão, ela não está conseguindo, a articulação não está conseguindo fazer o que ela deveria. Volta para o centro. Agora inclina para o lado esquerdo, tem um movimento razoavelmente bom, ela vai sentir ainda um pouco. Volta, agora inclina para o outro lado. Ai. Totalmente limitado. Isso ainda é uma limitação média, não é uma super limitação, mas já está atrapalhando bastante o seu dia, né? Muito. Nessa situação em que o movimento foi prejudicado, é muito importante na hora da crise, como você está hoje, não começar a forçar o alongamento do pescoço para todo que é lado, tentando melhorar isso que você está sentindo. Porque isso normalmente faz uma compressão maior do bloqueio que está acontecendo na vértebra e na musculatura e acaba deixando você com mais dor. Então esse é um momento de procurar um profissional da saúde, de botar um calor, tentar diminuir a crise, não fazer repouso absoluto. O repouso absoluto hoje é reconsiderado. O movimento é importante para a lubrificação da cervical. Então, tentar seguir o dia a dia com um bom movimento. E então, depois que passou da crise, que alguém pode mexer nessa cervical, uma fisioterapia, manipular de uma forma delicada na hora da crise e conseguir o movimento normal, aí sim voltar a uma rotina de exercício envolvendo alongamento. Nessa hora, só os exercícios de estabilização que acho que a gente vai ter oportunidade de mostrar um pouquinho. mostrar aqui hoje. Muito legal. Eu não sei se esses exercícios que a gente vai chamar agora seriam indicados para Mari, mas eles servem para vários outros problemas. A gente mostrou na abertura do programa e muita gente fez... Ai, meu Deus! É aquele clac, 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 clac. É a quiropraxia, que usa a força das mãos e o estalo na coluna para resolver vários problemas. A Valéria Almeida mostra pra gente agora. A Lígia anda muito, se abaixa, pega prato, monta prato, enfim. Como toda chefe de cozinha, não para. Cozinha tem um esforço físico bastante grande, né? A gente carrega peso, seja homem, seja mulher, ficamos de pé muitas horas por dia, costumamos ficar um pouco mais encurvados, né? Já o Diego, que é jogador profissional de squash, exige do corpo um esforço, digamos, mais intenso.
Ele se prepara, aquece, treina e se cuida para dar conta de tudo isso. De acordo com o squash, é um esporte de muito impacto, de muito idas e vindas assim dentro da quadra. Isso acaba desalinhando até mesmo a coluna. Para encarar o trabalho e manter tudo no lugar, a Lígia e o Diego recorrem a algo em comum: a quiropraxia. A quiropraxia, ela é uma especialidade da fisioterapia. São manipulações que a gente chama de alta velocidade e baixa amplitude. Isso se traduz em apertos, que não lembram em nada as massagens relaxantes, e muitos estalos. Então é um movimento rápido, que precisa ter habilidade para poder executar o movimento correto. Cada estalo na coluna gera impulsos nervosos para o cérebro, capazes de acionar partes responsáveis por modular e equilibrar não só os movimentos do corpo, mas todas as funções do organismo. Existem pesquisas que comprovam que ela melhora uma hipertensão arterial, por exemplo. Então, quem tem pressão alta e faz quiropraxia, isso ajuda, pelo estímulo lá no cérebro, ajuda a melhorar a contração, a tensão ali também dos vasos sanguíneos. Para garantir todas as vantagens que a quiropraxia proporciona, o Diego se presenteia com uma sessão por semana há 2 anos. A coluna estando bem ajustada, o corpo recupera melhor. Eu consigo sentir isso sem dúvida nenhuma. Distensiona, eu acho que bastante, e coloca a gente no eixo. E esse estímulo o corpo assimila e a gente oferece condições para que o nosso próprio corpo consiga expressar essa capacidade de autocura que cada um tem. Todo mundo ficou com cara boa. Doer não dói, né? Fica todo mundo... Dá uma aflição imensa, né? Vamos dar uma olhadinha numa pergunta que chegou do nosso auditório virtual. A Ellen: meu noivo tem mania de estalar o pescoço várias vezes ao dia. Tem algum problema? Tem? Sim. O estralo, ele é um movimento natural que acontece, não necessariamente é uma doença. Quando o estralo é doloroso, isso é um problema, costuma estar relacionado a inflamações nas articulações. E a repetição do estralo, o estralo nada mais é do que você ir até o limite da amplitude normal do movimento. Vamos fazer um aqui pra gente demonstrar? Ó, a gente até botou um mirtilo aqui nessa vértebra. E aí você força. E faz o deslocamento do líquido lá dentro, isso causa um barulho. Você vira... Ah, é o líquido que faz esse barulho. Quando Exatamente, você desloca o deslocamento desse líquido lá dentro. Seria assim, a gente queria achar uma jabuticaba, porque aí aquele barulhinho Fica da mais jabuticaba, fácil de o estouro. Sim. A gente queria fazer essa comparação, mas já não é mais tempo de jabuticaba. Isso libera um monte de endorfinas locais, dá uma sensação de alívio. Quando a gente estrala os dedos, dá uma sensação de alívio. Só que a repetição disso faz com que os ligamentos e a cápsula da articulação fique mais frouxa. Se você ficar repetindo isso. E isso leva a uma microinstabilidade, que leva a mais inflamação e mais vontade de estralar. Falando em instabilidade, então a gente vai fazer exercícios de estabilização. Como, Ale? Então, a gente pode trabalhar a musculatura interna do pescoço, que é quem sustenta, que é a parte mais importante. Se a gente consegue manter essa cervical com uma boa ativação muscular dessa musculatura interna, tanto da parte posterior, lateral quanto anterior, a gente consegue manter a cervical mais saudável, com menos instabilidade, com isso menos cisalhamento, menos movimento entre as vértebras, deixando desgastar menos. E ao desgaste, a irritação articular que vai levando a uma perda do movimento. Então, se a gente consegue manter a estabilidade com o fortalecimento dessa musculatura, a gente consegue manter o movimento saudável da cervical por muito mais tempo. Então, um exercício bastante simples que a gente estava fazendo no início do programa é o de segurar uma maçã. Não precisa da maçã, mas é o de trabalhar essa musculatura interna. Para isso, o esforço que deve ser feito é trazendo o queixo para dentro. Então, eu quero trazer a cabeça, que normalmente a gente adota muito essa postura da cabeça projetada para frente e a coluna toda numa postura desleixada. Então, eu vou deixar minha coluna reta, vou trazer meu queixo
para dentro, alinhando a minha orelha com o resto do tronco. Olha, esse pode ser um exercício para as manicures que a gente falou no começo do programa? Deve. Eu posso fazer exercício mesmo com dor ou não? Você pode fazer mesmo com dor. Com a maçã, inclusive? Com a maçã, inclusive. Porque o Fernando não quer usar a maçã. Não é que eu não quero, ela tá me fingindo aqui como se fosse a bruxa da Branca de Neve, me cutucando a maçã. E que aí, ela tava dando pra você não precisa, a manicure não precisa da maçã, ela pode fazer só o esforço. Com isso, você vai sentir um alongamento leve dessa musculatura posterior, mas o objetivo é esse recrutamento. E aí a gente pode fazer em diversas posições, como pode fazer ele sentado, o mesmo esforço de sustentar e evoluir isso para uma posição deitada, onde a gente vai evoluir a carga, o que fica mais interessante e mais eficiente para um momento não de crise, mas de uma dor crônica. Então, se a pessoa deita na cama, ela pode trazer o queixo para dentro na mesma posição de antes e elevar um pouquinho, sustentar a cabeça nessa posição levemente elevada. Se sentir dor, para. Se sentir dor, para, mas vai sentir um esforço. É impressionante como a gente não tem essa musculatura profunda do pescoço bem desenvolvida. Então, manter nessa posição por alguns segundos. Quantos segundos, Ale? A gente começa com 5 segundos. Inclusive esse também? Inclusive esse, de 5 a 10. Tá. E se vai ficando craque, vai conseguindo, essa sustentação pode ser feita até 40 segundos. Então, pode levantar um pouquinho a cabeça, deitado e sustentar por 40 segundos, o que não é fácil, mas que é extremamente importante. Quantas repetições por dia? 10 a 20 repetições é suficiente numa fase crônica. Numa fase aguda, a gente chega até a dividir em várias vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia, de 10 a 20 vezes a repetição, faz a recrutação ser melhor. O recrutamento muscular fica mais evidente e acaba ajudando a sustentar a cabeça o dia todo. Porque a gente, na crise, acaba sentindo que a cabeça fica muito pesada. Vai chegando no final do dia e você quer deitar. Dá um cansaço, né? Dá um super cansaço. Então, estimular essa musculatura é o que hoje a gente acredita que é mais importante do que, de repente, botar um colar cervical. Se não tem uma inflamação muito grande que precisa imobilizar a cervical por um período curto, o ideal é recrutando essa musculatura para ela ajudar a sustentar a cabeça. Imagino que esse exercício seja perfeito para os manicures que ficam o tempo inteiro com o pescoço, né, numa posição inclinada, né? Está respondida a pergunta, então. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o colar cervical e vai falar também sobre hérnia de disco. E tem mais um assunto, a gente vai falar sobre cambalhota. Será que faz mal para as crianças ficar dando cambalhota? E para os adultos, cambalhota faz mal? Provoca algum tipo de problema? É daqui a pouco. Será que isso atrapalha as articulações? A gente volta depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre pescoço, essa região delicada que a gente não dá muita atenção até o momento que a gente sente dor. E muita gente tem hérnia e está assistindo a gente nesse momento e quer saber, primeiro de tudo, o que é a hérnia, afinal? Hérnia é tudo aquilo que sai do lugar no corpo humano. Então, uma hérnia abdominal são os órgãos da cavidade abdominal saindo do lugar. E a cervical, vamos mostrar aqui. É uma hérnia de disco. Então, a gente tem um pedacinho da cervical aqui, né? Exatamente, é o conteúdo de dentro do disco que sai do lugar. Olha lá, faz uma bolinha. Essa saída do lugar, dependendo da posição que ela vai, ela pode pressionar, aqui no caso, o nervo. Que a gente está vendo aqui em amarelinho. E aí, isso aí causa muita dor. Pode causar dor, muita dor, até perda de força, perda de sensibilidade, é uma coisa grave. Dormência nos braços. Dormência, alteração do reflexo. E se ela for para dentro do canal, pode pressionar a medula e a consequência pode ser catastrófica, de perder movimentação nos membros. Em geral, ela pressiona os nervos e causa a radiculopatia ou a braquialgia. E aí nós temos também um aliado aí contra, né, as dores que, né, são os colares cervicais, né? Quando eles são indicados? Exatamente. O colar hoje é usado mais numa fase aguda em que tem uma inflamação muito grande dessa articulação ou mesmo que tenha uma fratura ou alguma lesão aguda e grave em que o movimento tem que ser limitado, ou para diminuir o tempo de inflamação, ou para que não aconteça um deslocamento dessa fratura. Mas né? serve para quem tem hérnia? Para quem tem hérnia, só é usado no caso da dor estar extremamente forte e em que a medicação sozinha não está ajudando, então por alguns dias se usa o colar. Sempre preocupado em como fazer o desmame desse colar cervical, porque imagina quanto tempo a gente usa a nossa musculatura para sustentar a cabeça num dia normal.
E aí a gente coloca o colar por 2, 3 horas no dia, que é nada, que não é o dia todo, e essa musculatura já está descansando por 2 a 3 horas por dia. Então, isso descondiciona a musculatura que sustenta a cabeça de uma forma agressiva. Então, pensar num paciente que ficou 3 semanas de colar cervical ou numa lesão traumática, ficou 6 semanas de colar cervical, quando ele tira, ele não tem musculatura sustentando a cabeça. Então, a gente também tem que minimizar os efeitos do uso do colar. Então, tem que ser muito bem pensado quanto tempo ele está ajudando e quanto tempo ele já está trazendo outras consequências. Falando nisso, falando em tempo, tem um tempo da vida em que as nossas articulações são bem mais flexíveis, né? E aí a gente pode fazer isso aqui, da cambalhota. Não tem problema nenhum, criança da cambalhota? Não, é claro, ela não pode cair de cabeça. Uhum. Em geral, as crianças são molinhas, né? As articulações são todas maleáveis, a musculatura é mais alongada também. Porque quando eles aprendem, eles querem ficar dando cambalhota o dia inteiro. Exatamente, é a diversão. Quem tem criança pequena, sabe que isso é uma delícia para a criança. E, em geral, faz bem, porque ela aprende a se posicionar no espaço, ela aprende a usar o corpo, tem mais consciência corporal. É benéfico. É benéfico. Mas e para nós, adultos? Às vezes querem fazer uma gracinha, mesmo com os filhos e tal, e aí não está acostumado e vai tentar dar uma cambalhota até para ensinar a criança. Pois é, a gente não recomenda pessoas que têm alguma patologia, quem já tem uma artrose ou pessoas que já têm algum enrijecimento das articulações, que tem alguma alteração na mobilidade do corpo, seja da coluna lombar, torácica ou cervical, a tentar fazer cambalhota. Mas adultos também conseguem fazer cambalhotas. Quem luta judô faz cambalhotas, quem luta jiu-jitsu faz cambalhotas. Os rolamentos todos, né? Quem faz circo faz cambalhotas. Com técnica é possível, mas pode se machucar sim. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Na vida, precisa tomar cuidado. Tem pergunta na internet, vamos ver quem está falando conosco. Quem está falando conosco é a Ingrid. Estou com torcicolo. O que faço para destravar e acabar com toda a dor? A Mari também, Hashtag tamo junto, Ingrid. Vamos saber que a sua pergunta vai me ajudar também. A gente volta já depois do intervalo. Mais de 260 mandados de prisão e mais de 200 de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. Os alvos são membros de facções criminosas, não foi divulgado ainda um balanço de quantas pessoas já foram presas e a gente está de olho no caso. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje à tarde um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula depois que o juiz Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro no governo de Jair Bolsonaro. Segundo a defesa, houve parcialidade de Moro na condenação. Lula está preso desde abril, condenado a 12 anos no caso do triplex. E nos Estados Unidos, um cachorro foi parar dentro de um bueiro e a polícia teve que apelar para a dona dele para conseguir fazer o resgate. O cachorro estava com um passeador profissional, mas se assustou, pulou na água da Baía de Tampa, na Flórida, e foi parar num duto de escoamento. Os policiais tiveram que tirar o bicho de lá, tentaram, mas sem sucesso. Coube a dona descer, entrar no buraco e tirar o cachorro, que não se machucou. Entrou pelo cano esse aí, Mário. Tadinho, cara de assustado, né? Mas aí vale qualquer esforço para salvar o bichinho, né? Com Tem certeza. que entrar no bueiro mesmo. Valeu, Cauê. Tchau, Bom trabalho para você, até amanhã. Até mais. Lembra da pergunta que a gente tinha na internet sobre torcicolo da Ingrid? O que ela pode fazer? Eu tô nessa também quero acabar com a dor. O que faz numa hora dessa? Essa hora você deve pegar leve, evitar os movimentos que causam a dor, evitar movimentos repetitivos, limitar o uso do telefone. Pode usar bolsa de água quente para relaxar a musculatura, fazer massagem, mas o principal é evitar os movimentos que causam a dor, para tentar esperar essa inflamação e essa contratura muscular relaxar e voltar ao normal. Ih, Mari, limitar o uso do telefone vai ser difícil. Eu acho que ela vai preferir ficar com a dor. Mas vamos ver se ela consegue ficar com o exercício que chama diamante, né? Diamante, pelo formato que faz o braço. Olha só, presta atenção, Mari, quem sabe pode ser para Ingrid também. Vamos lá, Lê. A gente falou da parte anterior do pescoço e agora a gente vai trabalhar a parte mais posterior da musculatura. Então vai apoiar a cabeça, a testa nas mãos. Qualquer parede serve. Qualquer parede serve, pode apoiar os cotovelos também. E aí, nessa posição, a primeira coisa vai puxar o ombro para longe da orelha. Puxa o ombro para baixo, relaxa os cotovelos, isso. E agora traz a cabeça para trás, mas mantém o queixo para dentro, como o exercício da maçã. Então, você vai projetar a cabeça aqui, trazer a orelha alinhada com o resto da coluna. E desencosta da mão, então? Desencosta da mão. Então, vai desencostar a testa da mão, sem olhar para cima e sem olhar para baixo. Vai manter o olhar
e vai trazer a cabeça alinhada com o resto do tronco. Tá fazendo uma ativação das escápulas. Tá fazendo uma ativação da musculatura escapular, tá fazendo uma ativação da musculatura posterior do pescoço, que é a que a gente usa quando a gente abaixa para pegar alguma coisa. Se a gente tiver essa musculatura bem trabalhada, quando a gente está olhando para baixo, ao invés de fazer uma flexão, eu posso fazer só uma inclinação com a musculatura ativada. Então, em várias atividades do dia a dia, a gente precisa dessa musculatura mais ativada. Esse é um exercício simples que dá para fazer em pé e, assim como o outro, dá para evoluir esse exercício para fazer deitada. E aí, o peso da cabeça você vai estar fazendo contra a gravidade. Então, aumenta a carga do exercício. Diamante, é um nome lindo, né? Fiquei bem. Também Agora, não tô sentindo nada, também tô ótimo. Falando em aumentar a carga, vamos falar um pouquinho das almofadinhas de pescoço aqui para quem vai viajar agora no final do ano, que às vezes tem bagagem, só de tipo, pegar a mala, colocar lá em cima, por exemplo, no ônibus, no avião, carregar tudo isso e vai ficando com dor. Vamos para lá? Essa almofadinha aqui, que é uma almofadinha mais grossa, ela é boa? O problema dessas almofadinhas é que elas foram feitas sob um molde para alguma pessoa que não é você e nunca é você. Esse é o grande problema. É para ninguém, né? E ela fica lá e você tem que carregar ela depois, ela vira aquele negócio. E essa daqui é muito alta, quando você pode colocar... Ela é muito alta, até para uma pessoa mais alta. Normalmente a gente tenta adaptar e fazer um rolinho, né? Para tentar ter esse efeito. Mas a Alê estava falando conosco a solução, a Alê descobriu a pólvora. A Alê, fala como não é que seja a gente grande usa. solução, mas às vezes uma possibilidade de uso, ao invés de usar essa parte atrás, que acaba precisando de uma curvatura muito grande, eu que sou pequena não tenho essa curvatura e quase ninguém tem, é colocar ela na frente, em que ela vai te dar o apoio para sua cabeça não ficar completamente inclinada para o lado, então ela vai dar um apoio razoável na lateral. E atrás você pode pôr um travesseirinho pequeno, a blusa enrolada, mas você pelo menos tem esse apoio da lateral para diminuir a inclinação lateral, que já ajuda bastante a não sair do voo com o pescoço muito dolorido. Se você já tem uma dessas, você pode usar como o Ale está falando. Agora, se você ainda não comprou e quer comprar, pode ser uma mais moldável. Uma mais moldável, assim, né? Então de repente que você consegue... mexer um pouquinho nos gominhos que ela tem dentro para deixar essa parte de trás não tão alta, senão a hora que você coloca ela alta, você vai acabar projetando a cabeça muito para frente. Experiência pessoal, eu usei isso aqui, ó, e dei um pra Paty. Vou te dar um também para quando você for viajar. Funciona, que é uma beleza. Você já me deu um claro desse, faz que muito tem tempo. que tirar o óculos, porque com óculos não dá, mas é maravilhoso. Com isso, a gente pode encerrar e agradecer a você também, professor. Muito obrigado. A você Obrigada também, pela Mariana. participação. Amanhã! Amanhã.